Então, bom dia a todo mundo. Shalom, shalom. Uma alegria estar aqui com vocês, ver todos vocês aqui. E vamos então orar para a gente poder começar nosso encontro. Querido Jesus, queremos em primeiro lugar te agradecer por mais um dia que o Senhor nos dá. E em especial por esse dia onde nós podemos nos reunir para aprender mais sobre a tua palavra. E nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo para que Ele possa imprimir nos nossos corações a palavra viva do Deus eterno, para que nós possamos crescer e sempre lembrar do Senhor. Em cada passo, em cada decisão, nas nossas escolhas, na escola, em casa, nas atividades, fora da escola de casa, na igreja, onde cada uma dessas crianças forem, que a voz do Espírito Santo possa estar entoando ali no ouvidinho deles a palavra viva de Jesus, e que Jesus Cristo possa ser o nosso melhor amigo. Ajuda-nos a compreender e a viver a palavra de Deus que vamos aprender hoje de uma maneira prática, para que quando crescemos nós não nos desviemos do Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém, amém. Amém. Amém, amém, amém. Então, Amém. 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 Shalom, shalom. Rosana, a senhora, como é o nome das crianças? Essa daqui é a Ana Vitória. Oi, Ana, shalom, shalom, bom dia. E tem mais duas lá atrás, né? Ou não? Ou é só foto? É a Ana Vitória só que está com a gente? Seja bem-vinda, Ana. Alice, a Ayla, a Zaf, sejam todos bem-vindos. Amém? Então, nós vamos dar continuidade à história de Moisés. Nós estamos estudando sobre Moisés. No início, eu coloquei um louvor falando, um louvor bem antigo da Aline Barros, né? Hoje as coisas são mais visuais, mais criativas, vamos dizer assim, né? Mais virtuais também, né? Então, é um louvor antigo, mas que fala sobre também a história de Moisés, né? Que Moisés, o menininho. Então, a gente vai dar continuidade hoje sobre a história de Moisés. E algo que tinha no louvor e que eu sinto de trazer hoje é falando sobre obediência. Bom Você dia, fazia Isabel. Seja bem-vinda. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amém. Então, nós vamos falar um pouquinho também, vamos focar hoje sobre obediência, tá bom? Então, nós vamos, deixa eu compartilhar a telinha aqui com vocês. Nós vamos fazer uma revisão rápida da semana passada, tá bom? E aí nós vamos entrar na aulinha de hoje. Vamos lá. Todos conseguem ver a imagem na tela? Eu não consigo. Olá? Olá, Ana, tudo bem? Consegue ver a imagem? Estão conseguindo? Sim. Sim. Ok, então vamos lá. Aqui nós estamos falando, ó, é, é, nós estamos falando sobre o livro de Êxodo, o início do livro de Êxodo. E nós falamos, né? Aprendemos sobre o livro de Gênesis, quando o Jacó chegou lá juntamente com seus filhos. E falamos sobre. Tem umas 2 semanas que nós falamos que o povo de Israel ele começou a ser escravizado no Egito. E então. O faraó que se levanta, ele era um homem muito mal mesmo. E sabe o que ele fez? Ele ordenou que todos os bebês, quando nascessem, deveriam ser mortos. Olha que maldade! Imagine, todas as crianças que nascessem, todos os bebezinhos deveriam morrer. Mas uma mãe teve um ó.
uma ideia muito brilhante. Então, o que foi que ela fez? Direcionada pelo Eterno, ela Ah, pegou o bebezinho. Ela pegou o bebezinho. Eu vou ativar o som, deixar um pouquinho aqui, só para a gente coisar. Daqui a pouco eu ativo o som de vocês, tá bom? Então, ela pegou o bebezinho dela quando nasceu, ficou aqui, ó, 3 meses com o bebê. Só que aí ela não conseguia mais escrever. Ou, desculpe, mais esconder o bebê. Aí o que foi que ela fez? Ela pegou, fez um barquinho, né? Pegou um cesto, colocou o bebê no cesto, betumou, colocou betume para não entrar água, enrolou o bebê todinho e colocou no rio. No Rio Nilo. Olha só que coisa, né? Aí, o que foi que a irmã fez? Quando a mãe colocou o bebê no rio, a irmã foi lá acompanhando, ó, ele a distância. Aí, a mãe, né, quando colocou o bebê e a irmã foi acompanhando, ela ficou só escondidinha lá, olhando o que que ia acontecer com o irmãozinho dela, certo? Aí, quem estava tomando posso ler? banho no rio? Sabe quem estava tomando banho no rio? A princesa. Oi, Azaf. Eu posso ler? Pode sim, por favor. Ela move-se de compaixão e disse: Este é um dos meninos dos hebreus. A filha de Faraó desceu para levar-se no rio, enquanto suas criadas passavam pela margem. Ela viu a arca no meio dos juntos e mandou pegá-la. Quando abriu, o bebê chorava. Olha só, quem foi que descobriu, que viu o bebê dos hebreus? A filha de quem? Pode abrir o microfone e falar. A filha de quem que viu? Faraó, Isso, a filha de Faraó que descobriu, que viu ali aquele bebê chorando e ela teve compaixão, ela sentiu um amor por aquele bebê, vindo aquele bebê sozinho no rio chorando. Aí ela foi lá e pegou o bebê. E aí, olha só o que acontece. Aí aqui tem três tópicos. Primeiro, a irmã. O nome da irmã desse bebê era Miriam. Ela sai do esconderijo e olha só o que ela faz. Ela pergunta à princesa: Irei chamar uma das hebreias para criar este menino para ti? Olha como ela teve uma ideia brilhante. Ela viu que a princesa, a filha do faraó, achou o irmãozinho dela. Aí ela foi e falou assim: Oh, você quer que eu chame alguém para cuidar do seu bebê? Aí a princesa faz o quê? Aceita e fala para ela, ó, vai rapidamente lá e chama essa mulher para que ela possa cuidar, que ela possa amamentar esse bebê. Aí então, a Miriam, a irmã do bebezinho, ó, sai correndo, correndo e então chama a sua própria mãe para cuidar do bebê. E ali então, o que que acontece? A mãe se encontra com o seu bebezinho. A mãe se encontra com seu bebezinho. E então, a filha de Faraó, sabe o que que ela faz? Quem conhece essa história? Quem já ouviu essa história? E quer compartilhar um pouquinho com a gente? O que que acontece quando ela encontra esse bebê? Diz aí para mim. Pode falar. Quem quando souber. ela encontra o bebê, Sim, quando ela encontra o bebê, aí ela fez o quê, a filha de Faraó? disse, ah, quando a irmã veio, né? Ela Sim. foi pegar o cesto, aí quando a irmã viu, ela apareceu no rio. Aí ela disse para a princesa, eu não sei
muito bem quem cuidar desse bebê. E aí ela foi buscar a mãe dela. E a mãe dela, aí, e a princesa disse: quando seu bebê estiver maior, leve pra cá. E aí, e assim se cumpriu. E o príncipe, né? E quando ele cresceu, ele foi direto pra lá. Direto para o palácio, não foi, Azaf? Isso mesmo. Então, o que foi que a filha de Faraó fez? Pediu para a mãe, a própria mãezinha do bebê, como a Azaf falou aí, para cuidar desse bebê. Quem sabe o nome desse bebê? Quem é que sabe o nome desse bebê? Moisés. Isso mesmo, o nome dele era Moisés. E sabe o que significa esse nome? Você quer ler para a gente, Azaf, por favor? Sim, Então pode ler. quando o menino já era grande, a mãe o levou para a filha de Faraó, que o adotou como filho. Ela escolheu esse nome especial, dizendo: porque das águas eu tenho tirado. Então, olha só, ó. Moisés, ela escolheu o nome de Moisés justamente para representar aquilo que ele era. E o que a gente, nosso nome, todos os nomes, né? Eles têm um significado, né? Então, se você não souber o significado do seu nome, pede para a mamãe, ou então a mamãe já deve saber o significado, já sabe por que que escolheu esse nome. E pergunta assim: mamãe, por que você escolheu esse nome? O que é que esse nome significa para mim, assim? Qual é a representação? Por quê? Moisés significa, ó, que ele foi tirado da água. Por exemplo, o nome de Asaf, eu escolhi o nome de Asaf e o significado do nome de Asaf é Deus se apoderou dele. Então, cada nomezinho aqui tem um significado. Aí pede para a mamãe, mamãe, busca o significado do meu nome para eu saber o que é. Tá bom? Combinado? A Alicia, a Ayla, a Isabel, a Ana. Pede É, para a mamãe é dizer qual Ana é o Vitória. Oi? É Ana Vitória. Ana Vitória. Pronto, tá bom, Ana? Aí você pede para falar, mamãe, qual o nome, qual o significado do nome Ana Vitória? Por que escolheu? Qual foi o motivo? Tá certo? Uhum. A tia Loísa quer falar um pouquinho, tia? Compartilhar com a gente? Você quer que eu continue? Pode. Bom, deixa eu fechar agora. Você quer continuar? Pode ser, pode ser. Então, Pronto. quem ajudou a salvar Moisés? Alguém tá riscando. Tem alguém que tá trabalhando aí na imagem bonita que a tia Andréia fez, né? Ah, mas vamos ver aqui, quem que ajudou a salvar Moisés? Quem será a mãe? A mãe dele, ele fez uma arca segura com o barro e o betume. O betume é aquela coisa preta, né, que a gente põe para não deixar que a água entre no cesto. E, e a mamãe dele ensinou a amar a Deus. E uma qualidade que nós podemos ver na mãe de Moisés foi a coragem de esconder o bebê Moisés e depois de colocar o bebê Moisés dentro desse cesto e deixar ali no rio e ver o que que ia acontecer, porque ela não sabia o que que ia acontecer, né? Mas ela confiou em Deus e foi uma estratégia que o Senhor deu para ela e ela foi corajosa para obedecer a direção que o Senhor deu. E temos também a irmã de Moisés. Ela ficou ali vigiando o cesto de longe, vendo para onde que o rio estava levando, aonde que o cesto ia ficar, ia parar.
e ela teve a ideia inteligente de chamar a mamãe dele para cuidar do próprio irmão, como a tia Andréia falou antes. E uma qualidade da irmã de Moisés, da Miriam, foi o cuidado, né? Nós temos a mãe que foi muito corajosa, temos a irmã que foi muito cuidadosa em ficar observando, olhando onde que a mãe, onde que o irmãozinho ia parar. E aí nós vemos a princesa que teve compaixão de um bebê que estava chorando sozinho dentro de um cesto num rio. E ela então adotou aquele bebê dentro da família dela, né? E ele cresceu depois que ele parou de mamar, o bebê Moisés voltou para a princesa e cresceu ali no palácio. E nós vemos que uma qualidade da princesa foi a bondade. Deixa eu só interromper aqui, porque estava a imagem toda arriscada aí, a tela, para voltar de novo. Vamos lá, voltando. E o que que nós podemos aprender hoje, então, com essa lição de Moisés? A primeira coisa que nós podemos aprender é que Deus tem um plano perfeito para cuidar de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Todo mundo, todo mundo vai passar por momentos que são muito difíceis, né? Deus não prometeu que tudo seria fácil para aqueles que seguissem a Jesus, mas como nós vimos com Moisés, Deus cuidou de Moisés desde o início da história dele, assim como Deus vai cuidar de nós também. A gente pode estar tendo uma dificuldade com um amigo na escola, a gente pode estar triste com algum problema em casa, mas nós podemos crer em Jesus, crer em Deus de que Ele vai dar uma solução. A gente precisa estar buscando ouvir a voz de Deus para ouvir, Senhor, para ouvir de Deus qual a direção que Ele vai dar para a gente obedecer, e a gente pode ter certeza de que Deus vai cuidar de tudo. A segunda lição que nós podemos aprender é que ele usa pessoas comuns, como uma mãe corajosa ou uma irmã que foi atenta, que foi cuidadosa, para fazer grandes coisas. Não precisa só ser o presidente do país, não é? Ou ser alguém do o chefe do trabalho, não, ou a diretora da escola, não. Deus, ele usa pessoas como eu, como você, para fazer grandes coisas. Ele procura pessoas que têm um coração que está disposto a obedecer a Jesus. É essas pessoas que Deus procura para usar. E a história de Êxodo está apenas começando. Aquele bebê que foi salvo das águas, ele vai crescer para fazer algo muito grande, que é libertar todo o povo da nação de Israel. Um pequeno menininho com um grande propósito. Amém? Amém, isso mesmo, né? Ele é um bebê tão pequenininho e a gente vai ver como a tia falou, a tia Loise falou, como ele tem um propósito tão grande. Então, vocês ainda são pequenos, certo? São pequenininhos ainda, mas o Senhor, ele tem um propósito muito grande para a vida de vocês. Agora, nós precisamos, para que o propósito do Senhor, né? Se cumpra em nossas vidas, a gente precisa de algumas, não digo virtudes, mas assim, primeiro passo que a gente precisa
para que o Senhor, né, ele venha cumprir aqui os propósitos dele na nossa vida, eu posso dizer que o primeiro passo é a gente crer em Jesus, crer que Jesus é o Filho de Deus. E eu creio que todo mundo que está aqui já crê que Jesus é o Filho de Deus, certo? Amém? Então, nós vamos só o quê? Esperar quando vocês estiverem crescendo, obedecer aos papais, obedecer à mamãe, certo? Ser obedientes. Hoje, na posição que vocês estão de crianças, de filhos, vocês precisam aprender, ó, a ouvir bem os pais de vocês, para poderem seguirem o caminho que o Senhor tem para cada um de vocês. E para não ficar assim, vamos fazer umas perguntas para vocês. Eu vou pedir que vocês podem abrir o microfone, certo? E quando aparecer as perguntinhas, eu vou fazendo as perguntinhas e vocês vão respondendo. Eu vou colocar aqui na tela a, a imagem. Peraí, deixa eu compartilhar. Agora, não precisa ficar passando o dedo na telinha, porque senão vai riscar tudo, aí a gente não consegue ver direito, tá certo? Aí só precisa responder, só fala. É, o nome, por exemplo, como era o nome? A primeira pergunta vai ser aqui: como era o nome do bebê? Aí vocês vão dizer: ah, era João. Qual era o nome do bebê, certo? Vamos lá. Deixa eu botar esse daqui primeiro. Eu botei tudo juntinho. Estão conseguindo visualizar? Sim? Vamos abrir o microfone. Conseguem visualizar? Já abriu o meu. Pronto. Então, olha lá. Primeira pergunta que eu vou fazer. Quem era o bebê no rio? Era Moisés, Josué ou Samuel? Como era o nome dele? Moisés. Mais Não alguém? sei. Não sei. Não sabe? Como era o nome do bebê do rio? Asaf respondeu. Como era, Asaf? Moisés. Moisés. Vamos para a segunda pergunta, ó. Lembra a história que a gente contou agora, que a tia Luísa contou, que eu contei, que o Bazaf também compartilhou com a gente. Ó, vai lembrando. Qual é a próxima pergunta, ó? Quem foi que colocou o Moisés, o bebê no rio? Quem foi que colocou o bebê no rio? A A mãe. mãe. Isso, muito bem. A mãe. Exatamente. A mãe que colocou. Ponto para vocês. Agora todo mundo lembrou. Vamos lá, lembrar de novo. Vamos lá, ó. Aonde foi? Em que tipo de cesto foi que a mãe colocou o Mentira. bebê? Foi um cesto de madeira? Não. Não. Foi um cesto de pedra? Foi um cesto de pedra? Cesta de junco. Isso. De junco. Foi um cesto de junco? Sim, isso foi um cesto de junco. Lembra que a tia Luísa falou que passou betume, aquela coisa preta, para poder não entrar água? Então, o cesto era de junco. Próxima pergunta. Aonde foi colocado o bebê? No mar, no rio ou no lago? No rio. No lago. No rio. No rio, isso mesmo. Não foi no lago, não. O rio chamava Rio Nilo. Próxima pergunta. Meu Quem Deus. foi que viu o cesto no rio? Quem A foi que viu? irmã. A rainha. Oxi. Quem foi? Eu não vou dar as opções, não. Quero saber. Isso mesmo, Ana Vitória, a princesa. A princesa que viu. Princesa. Princesa. Exatamente, a princesa, muito bem. Vocês estão acertando tudo. Olha, tá vendo? Tá lembrando a história. Vamos lá agora. Próxima pergunta. O que a princesa fez quando viu o bebê? Ela deixou ele lá? Ignorou? Não. Ela Não. teve, ela teve compaixão e o salvou? Foi isso que ela fez? Sim. Ah, então.
Então, muito bem. Ela não mandou ele jogar ele no rio, não? Deixar Não, não, não. isso, né? Não, ela teve compaixão e Não. salvou o E bebê. a princesa pegou o bebê. Exatamente, muito bem. A princesa pegou o bebê. Agora, outra pergunta. O que a irmã do bebê fez? Ela chorou e correu e foi embora? Chorou. Ela Chorou. fez o quê? Chamou a mãe para salvar o bebê. Chamou a Isso, mãe. isso mesmo. Ela viu e chamou a mamãe dela para cuidar do bebê. Aqui, essa pergunta vocês já responderam. Agora vamos aqui. E o que a Oxi, princesa? Ó, agora vocês vão ouvir a pergunta primeiro. Só vão responder quando eu oxi, disser sim, tá bom? Vamos lá, todo oxi. mundo só. Vamos lá. Pergunta: o que a princesa fez depois? Letra A. Ela devolveu o bebê para o rio. Letra B. Não. Ela Adotou adotou o o bebê. bebê e o criou seu filho. Ou ela Ela deu o bebê adotou o para outra bebê. família? Deu pra Exato, outra. Ah, mano. exatamente. Ela adotou o bebê e o criou como seu filho. E qual? Vou perguntar de novo. E qual foi o nome que ela deu para o bebê? Qual foi o nome? Moisés. Isso. Moisés. Aê, muito bem. Todo mundo acertou agora. Era Moisés o nome dele. Moisés. Agora, a próxima pergunta e última pergunta, para a gente encerrar. Qual era o plano de Deus ao salvar o bebê? Vamos ver quem sabe essa. Essa é difícil, hein? Que ele fosse rei do Egito? Não. Que ele, Não. que ele libertasse o povo de Israel? Sim. Sim, Sim. isso. Mas Então, é dele. esse, agora vamos lá. Esse era o plano de Deus, que Moisés salvasse o povo das mãos do Egito, né? Da escravização do Egito, que salvasse o povo de Israel, né? Que libertasse, na verdade, o povo de Israel. Amém? Então, eu Amém. vou mandar o videozinho, ó. Vamos ter atividade para a próxima semana, tá certo? Não, Primeiro, dá vão não, assistir a tá. musiquinha, o vídeo que eu vou mandar lá no grupo, pede para a mamãe. Depois, pergunta para a mamãe qual a origem do meu nome, mamãe, eu quero saber. Aí, se vocês, quando a mamãe contar, no próximo sábado, vocês podem dividir com a gente e compartilhar, tá bom? E outra coisa que eu quero pedir, quem pode cantar um louvor na próxima semana? Eu. Eu Eu. quem? Ó, vou anotar Eu. o nome aqui. Quem? Peraí. Ele também. Azaf. Quem? Eu. Eu, Ayla. Eu. Fala o nome que eu não tô vendo. Você tá com a câmera fechada, eu não tô vendo aqui, não. Peraí. Isabel. Diz o nome aí, quem é? É, Bel. Isso, Isabel. Ayla. Ayla. Mais alguém vai cantar um louvor? Pronto. Eu. Pronto, então, ó, Isabel, Azaf e Ayla, no próximo sábado, vão cantar um louvor com a gente, tá bom? Agora nós vamos orar para encerrar. Vamos todo mundo Eu fechar os quero. olhinhos. Eu Vou fechar. quero. Quer orar? Eu Pronto, então pode orar, Bel. Vou fechar fecha o microfone de vocês para não dar interferência, tá bom? E aí, Bel vai orar para encerrar, tá certo? Depois a gente abre o microfone para se despedir. Pronto, Bel, pode orar. Vamos fechar os olhos, todo mundo. É, Pai do céu, muito obrigado pelo vosso nome.
as nossas do reino, seja feita a tua bondade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, e nossas ofensas, assim como não temos pedido. Não deixa cair em tentação, mas livra de todo mal. Amém. Ok, pode abrir. Amém, amém. Agora todo mundo pode abrir o microfone para dar tchau. Ó, um beijo e até a próxima semana. Tá bom? Oh, tchau, Oi, tchau. tchau, beijo, shalom, shalom. Altíssimo abençoe o dia de Tchau, vocês. tchau.